Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para você que tem acompanhado este canal, Vem e Vê. Você que ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, a deixar um like ou um comentário e que Deus abençoe você no dia de hoje. Fique com esse vídeo na paz do nosso Senhor Jesus. Micaias foi um profeta de Deus em Israel no tempo do reinado do rei Acabe. A história do profeta Micaias ficou conhecida especialmente por sua profecia sobre a morte de Acabe e, consequentemente, derrota dos israelitas diante dos sírios. O profeta Micaias era filho de Ilá. O nome Micaias significa quem é como Jeová. Inclusive, é interessante saber que esse mesmo nome também designa pelo menos outras 6 pessoas na Bíblia. Algumas vezes, esse nome aparece na variante abreviada Mica. O profeta Micaias aparece na narrativa bíblica no contexto da colisão do Reino do Norte e do Reino do Sul contra a Síria. Vale lembrar que após a morte do rei Salomão, a nação de Israel foi dividida em 2 reinos distintos, Israel ao norte e Judá ao sul. No tempo de Micaias, o reino de Israel era governado por Acabe, enquanto que o reino de Judá era governado pelo rei Josafá. O profeta Micaias vivia no reino do norte, mas ele não era bem visto pela corte de Israel. Na verdade, Micaias era conhecido em Israel por ser um profeta que só falava contra o rei Acabe. Mas o rei Acabe foi obrigado a recorrer a Micaias antes de sua campanha contra os sírios. Na verdade, naquele período, Acabe e Josafá estava próximo. A filha de Acabe tinha se casado com o filho de Josafá, e o rei de Judá resolveu ajudar o reino do norte em sua batalha contra a Síria. Antes, porém, o rei Josafá desejou ouvir qual era a vontade do Senhor a respeito daquele assunto. Foi aí que o rei Acabe mandou chamar 400 profetas para que pudesse dar um parecer sobre aquela situação. Cujo Senhor a entregará em suas mãos, meu rei. Em unanimidade, aqueles profetas profetizaram a bênção do Senhor sobre Acabe e a vitória de Israel na batalha contra os sírios. O problema é que aqueles profetas não eram profetas de Deus, mas profetas de Acabe. Eles apenas profetizavam aquilo que Acabe queria escutar. Mesmo depois do parecer dos profetas de Acabe, que aparentemente era liderado por Zedequias, o rei Josafá continuou querendo ouvir um profeta do Senhor. Nesse sentido, ele questionou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? A resposta de Acabe foi muito reveladora sobre o tipo de pessoa que era Micaias. Há um ainda por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. A Bíblia não registra nenhum outro detalhe sobre quem foi Micaias, ou sobre como foi seu ministério, mas pela reação de Acabe fica claro que o profeta Micaias era um homem íntegro. Acabe era um rei poderoso, mas perverso. O fato de Micaias não profetizar aquilo que o agradava mostra que o principal compromisso de Micaias era com o Senhor. Pela insistência de Josafá, o rei Acabe, ainda que relutante, teve de mandar chamar o profeta Micaias. O mensageiro de Acabe, que foi chamar Micaias, tão logo tentou intimidar. Ele avisou a Micaias que os profetas de Acabe tinham profetizado coisas boas e que ele deveria fazer o mesmo. Mas a resposta do profeta Micaias foi simples e direta: tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. Quando chegou diante de Acabe, Micaias foi questionado por ele se os israelitas deviam ou não ir à peleja contra os sírios.
Então, no primeiro momento, Micaia respondeu com ironia, dizendo que as tropas de Acabe triunfariam contra os sírios. Mas como Micaia nunca havia profetizado algo bom a Acabe, o rei de Israel insistiu que Micaia não lhe escondesse a verdade. Então o profeta Micaia finalmente profetizou o desastre sobre Acabe. Ele informou que Deus havia lhe mostrado todo Israel disperso pelos montes, como ovelha que não tem pastor. Mas o insensível Acabe disse basicamente a Josafá que aquela profecia era apenas um reflexo do ódio pessoal de Micaia por ele. Porém, Micaias alertou a todos que sua palavra vinha do Senhor, que inclusive lhe mostrou que o desastre previsto estava debaixo da soberania divina. Nesse sentido, o próprio Deus permitiu que um espírito mentiroso falasse pela boca dos profetas de Acabe, para enganá-lo, conduzindo-o à ruína. Então Zedequias, um líder daqueles profetas, não aceitou as palavras de Micaias e ainda o agrediu. Em seguida, o rei Acabe mandou que o profeta Micaias fosse imediatamente preso e ficasse sem pão e água até que ele retornasse vitorioso da batalha. Depois da ordem de Acabe para prender Micaias, a Bíblia não diz mais nada sobre ele. Tudo o que se sabe é que o profeta Micaias respondeu publicamente o desafio de Acabe, dizendo: "Se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim." Disse mais: "Ouve isto vós, todos os povos." Até que eu volte em segurança. Se de fato voltar em segurança, rei Acabe, o Senhor não falou por meu intermédio. Ouça o que eu digo. Mas se por um lado a Bíblia não informa o que aconteceu com Micaias, por outro lado ela deixa muito claro que de fato Micaias era um profeta do Senhor e que tudo o que Deus disse através dele a respeito de Acabe se cumpriu. O rei Acabe saiu para a batalha disfarçado, mas mesmo assim, no final do dia, ele acabou sendo morto. Eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo se Deus assim o permitir.